Olá, amados! Mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de fé, uma palavra de vida para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, né? Visto que esse trimestre está falando todo sobre família, né? Trazendo exemplos práticos, né? Textos maravilhosos, abençoados. Então, semana passada, estudamos aí a lição de número 4, que nos falou sobre ídolos na família. E hoje não é diferente, está uma bênção também, né? Lição de número 5, falando sobre motim em família. Então, uma lição está completando a outra, uma lição está puxando a outra, por isso não perca, ok? Então, vamos lá. Lição número 5, motim em família. Nos diz assim o texto áureo: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Então, vamos aí para a leitura bíblica em classe. Antes disso, olha, inscreva-se no canal, ok? Eu sempre falo porque é importante, ok? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, você pode até fazer algum comentário, ok? Compartilhar o vídeo, então fique à vontade aí, coopere aí com o meu canal, que assim você está também trabalhando para a obra do Pai, para a obra de Deus, ok? Então vamos lá, Números capítulo 11, versículo de 1 ao 7 e Números 12, do 1 ao 8, ok? Vamos ler primeiro Números de número 11, do versículo 1 ao 7, capítulo 11, do versículo 1 ao 7. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor viu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números capítulo 12. E falaram Miriam, do versículo 1 ao 8, ok? E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinham tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Glória a Deus. Então já vimos aí que dois textos, todos os dois textos, de número 11 e de número 12, nos falando sobre a murmuração. Murmuração, primeiro texto falando da murmuração do povo, e o segundo texto falando
da murmuração de Arão e Miriam contra Moisés, ok? Então vamos lá. Introdução. Nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem para a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares, para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Então, nós temos aqui a palavra-chave. A palavra-chave é murmuração. O que é murmuração? Murmuração é censurar ou repreender em voz baixa. Rumor, boato, não é? Um rumor infundado, um boato falatório. Enfim, a murmuração, ela fala aqui da definição, que é a pessoa censurar, né? Ou repreender em voz baixa, mas ela pode ser também em voz alta, ok? De uma forma geral, ela é feita em voz baixa, daí o termo murmuração. Tópico de número 1. A influência negativa da murmuração. Subtópico 1. Assinai-se um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em número 11 e 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Subtópico 2. A primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar, conforme já vimos anteriormente o nome de Taberá. Então aqui está o significado da palavra, que significa queimar, porque fogo de Deus desceu ali, não é? Fogo de juízo e consumiu a muitos. Então está aí Números 11, do versículo 1 ao 3, ok? Subtópico de número 3, a segunda queixa, Números 11, do 4 ao 7. Após experimentar o juízo de fogo no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Está aí, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas por Deus. Então, é terrível. Então, nós devemos procurar agradecer, sermos agradecidos, sermos gratos. O murmurador, além de tudo, ele é um ingrato, né? É uma pessoa ingrata. Então, que o Senhor nos livre dessa mazela de murmuração. Então, prosseguindo, vamos lá. Subtópico número 4, a terceira queixa. Está aí de número 12, agora já pulamos para o capítulo 12, do 1 ao 3. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Por quê? Moisés, Arão e Miriam
eram irmãos. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que era uma mulher estrangeira, ok? Que por não ser de nenhuma família hebreia, mas de descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés, número 12, 2. A inveja na família é um sentimento perigoso. Então, o tratamento aqui protagonista se refere a que Deus escolheu Moisés como o líder, né? Como personagem principal aí dessa história, não é? De ter retirado o povo do Egito, de caminhar com o povo, levar o povo até a terra de Canaã, né? Libertar e caminhar pelo deserto para levar a terra de Canaã. Então foi uma liderança que Deus levantou, ok? Porém, Miriam e Arão também eram importantíssimos, porque todos são importantes, ok? Então não havia necessidade disso, né? Mas infelizmente isso aconteceu. Prosseguindo, tópico de número 2. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Número 1, subtópico de número 1, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Moisés era o mais novo dos três, porém Deus o chamou como líder, não só de Arão e Miriam, mas de toda a congregação, de todo o povo de Israel. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés e não bater de frente com Moisés, ok? Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então o questionamento deles aí está em Números capítulo 12, versículo 2. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso no dia de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Subtópico de número 2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, então está aí registrado em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e versículo 21. Ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Olha que coisa terrível. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Isso quer dizer, um precisa respeitar o outro, um precisa entender o jeito do outro ser, o jeito do outro agir. Cada um precisa respeitar o seu lugar na família, ok? Então, prosseguindo. Tópico de número 3. Moisés, um homem manso e humilde. Subtópico de número 1. O mais manso que havia na terra.
A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes, Números 12, versículo 3. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia. Mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então, Gálatas capítulo 5, a partir ali dos 16, 17, por ali, então nos fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Então, daí importante, né? O próprio Jesus diz: não vingueis a vós mesmos, mas se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Pois fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse, né? Aqui a atitude gloriosa, né, de Moisés. Orou a Deus pelos seus irmãos, para que Deus os perdoasse, para que Deus tivesse misericórdia deles. Então, isso é uma atitude de uma pessoa mansa, de uma pessoa humilde, de uma pessoa que tem amor de Deus no coração. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Então, nós temos aqui a família em si, né, constituída de marido, mulher, filhos, sejam eles sanguíneos, sejam adotados, não importam, né? A família, né, constituída. A importância da mansidão, da pacificação. E isso trazendo também agora para a igreja. Pois Moisés era uma liderança de um povo, né? Trazendo para a igreja, da igreja trazendo para uma nação. Então isso causa muitos benefícios, né? E dá muito livramento, contendas, confusão, brigas, tragédias e até mortes. São evitadas quando praticamos, quando exercemos a mansidão e a pacificação. Subtópico de número 2, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Está aí Números capítulo 11, do versículo 11 ao 15. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Números capítulo 11, versículo 16. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Números capítulo 11, versículo 25. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, amor. No lugar do ciúme e da inveja,
a parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Subtópico de número 3. A punição de Miriam e Arão. Miriam e Arão. Números 12, versículo 4 ao 7. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Números capítulo 12, versículo de número 4. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença. E falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Está aí, Números capítulo 12, versículo 10 e 15. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Glória a Deus. Então já estamos aí chegando à conclusão. Aleluia. Glória a Deus. Fique aí, já vamos terminar. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Olha que coisa, né? Porque quem delegou essa autoridade a Moisés foi o próprio Deus. Foi ele quem escolheu, foi ele quem elegeu, foi ele quem chamou Moisés para aquela posição. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e versículo 26. É tempo de muita prudência. Então, quer dizer, vigilância. É estar atento. Então, Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Deixando agora, para concluir, Mateus capítulo 11, versículo 28, a partir do 28, que está Jesus dizendo assim: vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que Deus possa te abençoar ricamente e abundantemente, que Deus abençoe a sua família, você que tem um ministério, que Deus abençoe o seu ministério, abençoe a sua vida, abençoe a sua congregação, a sua igreja, em geral, que a bênção de Deus esteja na sua vida e que seja transmitida para outras pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixa seu like, ok? Isso é importante, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique para outras pessoas também. Assim, vocês também estarão trabalhando comigo para Jesus, ok? Glória a Deus. Então, essa pré-aula, né, que vai ser ministrada amanhã pessoalmente, amanhã domingo, né, é de número 5, e semana que vem, no sábado, se o Senhor permitir, estarei ministrando a lição de número 6, que é pais zelosos e filhos rebeldes. Então,
Fique atento, ok? Ative o sininho das notificações para que você receba os meus vídeos toda vez que eu publicar, ok? De vez em quando eu publico alguns outros também na semana, tá bom? Durante a semana. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém, Senhor Jesus.